E o nosso título da mensagem de hoje é Crer Corretamente. Amém. Amém? Muito se fala sobre fé, mas infelizmente quando cremos errado vai dar problema. E aí uns têm fé demais e outros fé de menos. Entendeu? E quando nós cremos corretamente, nós vamos exalar o bom cheiro de Cristo. Estava saindo de casa, e aí o pessoal passando lá pela pontezinha para ir para o matadeiro, né? Ainda mais na época de Itainha, que está ideal para as escolinhas, e passou um amigo lá e disse: ô pastor, tá cheiroso, hein? É, já passei perfume de manhã, tomei banho. Tomasse também, já na recepção, tinha que ser, né? É, falou. O cara ontem ficou do lado da costela no chão, das 5 da tarde até as 8 da noite. Ficou defumado, quase assado. Queremos agradecer a todos que se engajaram aí na nossa coleta de doações ontem, durante o dia inteiro. Hoje ainda está chegando algumas roupas, né? Alguns alimentos ainda que a gente vai também encaminhar lá para a Defesa Civil. E de coração nós agradecemos, porque ser igreja não é falar até papagaio fala. Agora, fazer com amor, com voluntariedade, com abnegação, tem que ser nascido de novo mesmo. Eu louvo a Deus pela família Ohana, porque Deus tem nos dado famílias que são preciosas aos olhos dele. E eu me sinto muito agraciado pelo povo que ele tem dado para a gente cuidar, zelar, pastorear. Ontem a gente teve o aniversário do irmão Adriano, que está lá com o pessoal levando as doações agora de manhã cedo. E pensa num lugar que não era para fazer festa. Eles estão reformando lá o clube, canteiro de obra. E os caras ainda estavam trabalhando ontem, final de tarde lá. Eu falei: meu, que é isso? Mas depois, aí não tinha nem luz lá. O gaúcho puxou um fiozinho lá para botar uma lâmpada. Eu falei: meu Deus, que loucuragem, que doideira. Mas aí o seu Renê, que é fanático de futebol, disse: ô muito bom, não vai jogar hoje? Ele estranhou, porque eu sou também, não pode ver uma peladinha que desde criança já jogava tampinha, bolinha de papel com durex, enfim. Eu falei: não, hoje eu vou ficar por aqui. E ali uma hora eu sentei, que eu estava cansado fisicamente na função desde das 5h30 da manhã. E aí eu chorei quietinho ali com Deus, porque não é o ambiente que nos faz, são as pessoas. Amém. E quem foi ontem lá cantar parabéns para o Adriano e estava ali junto comigo, sabe o que eu estou falando. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, um pessoal cansado, mas ver aí as mães dançando, tem umas loucas com as crianças. Eu falei: baixa um pouquinho esse som de crente aí, porque se a gente não gosta que os vizinhos toquem o funk dele, né? Vamos fazer um somzinho ambiente aqui, que as irmãs já soltaram o volume lá no talo. Calma, dá para nós escutar e dá para dançar e brincar, que também é legal. Baixa um pouquinho, né? Respeitar o vizinho, enfim. E o meu coração foi amaciado com a presença de Deus, e eu entendi mais uma vez, né? A gente sempre aprende com Deus, que realmente o mais importante para Deus, e que a gente tem aprendido aqui na Ohana, são as pessoas. Amém. 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 Não temos uma estrutura aqui fenomenal, simples, limitada, mas são as pessoas que fazem a Ohana. Amém. Amém. Então eu queria que você aplaudisse ao Senhor Jesus. Ele é bom. Nós temos vivido um tempo muito agraciado de Deus aqui como família Ohana. Amém? João capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 17. Há muita riqueza nesse texto,
mas eu vou procurar ser breve, é porque o Vitório hoje vai levar a esposa dele para almoçar fora, fez aniversário ontem também, né? Esse milagre vai abrir a mão. Ele é generoso. O que está rindo, Marcelo? Se a camiseta aí, o tom é da empresa, tu e o Vitório com a mesma camiseta. Tênis igual, bermuda igual, deve ser um uniforme. Você que está procurando casa, apartamento aí na Grande Florianópolis, pode falar com os meninos ali, ó, e com a menina também. São os melhores corretores de imóveis aí de Floripa, São José, Palhoça, Biguaçu. Custo-benefício é com eles. João 3, do 1 ao 17, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Agora, o mais conhecido versículo dos evangelhos, talvez: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, nós queremos te agradecer pela possibilidade e o privilégio de iniciar a nossa semana na tua casa, de entregar nas tuas mãos os nossos dias dessa semana, nossos projetos, nossos planejamentos, nossa casa, nosso lar, nossa vida, para que sejamos cuidados pelo teu amor, guardados por sua graça. E nesse momento que lemos a Sagrada Escritura, pedimos para que o teu santo e maravilhoso Espírito possa trazer luz, trazer revelação, trazer clareza, entendimento, para que possamos não apenas saber ou conhecer, mas experimentar, vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Queremos crer da maneira correta,
para termos os resultados corretos naquilo que o Senhor tem como herança e propósito com as nossas vidas e famílias. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Crer corretamente. Muitos de vocês já devem ter visto até o episódio, né, do The Chosen. Até entrou essa semana no cinema mais acho que é a terceiro e quarto episódio da quarta temporada. E com certeza essa semana vou pegar a pastora Ruth, pegar uma pipoca e lá ver que nós somos fiéis a esse seriado The Chosen que a gente ama. E Nicodemos era um dos mestres das leis de Moisés, da cultura, da religião dos judeus, mas ele reconhece que Jesus Cristo ele era enviado de Deus. E para não se expor, ele marca o encontro com o Senhor à noite, para não dar tanta bandeira, e lá ele tem uma sabatina, lá ele tem um momento de trocar ideia, um momento de resenha com Jesus, e Jesus mais uma vez traz clareza ao homem que era muito estudado, muito culto, muito inteligente, mas que estava com dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo para ele, porque exatamente nós precisamos entender que as coisas do céu, elas muitas vezes são bem diferentes das coisas da terra, e que nós só iremos entender quando nós tivermos a revelação no nosso espírito. E quando isso não acontece, as pessoas elas ficam muito limitadas a uma religião. E religião no grego você sabe que é religar o homem a Deus, mas o homem na sua limitação, nos seus pecados, nas suas deficiências, na natureza herdada por Adão, é impossível o homem por si só se chegar a Deus. E aí Jesus cita uma passagem do Antigo Testamento para que pudesse facilitar para Nicodemos. Ele cita exatamente o episódio quando o povo estava reclamando, murmurando, porque estava no deserto, aquela coisa toda, e aí começaram a aparecer cobras, né, venenosas a picar o povo começava a morrer, o povo ficou desesperado, falou: Moisés, pelo amor de Deus, ora para que Deus possa cessar essa praga no meio de nós, porque senão não vai sobrar homem para chegar na terra prometida. E está lá em Números, capítulo 21, eu quero ler com você, versos 7, 8 e 9, Números 21, foi esse texto aqui que Jesus cita para Nicodemos. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar, que a olhar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, ficava curado do veneno e da morte da serpente. E aí eu quero passar rapidinho para você o trecho do The Chosen lá no início, eu não sei qual que é o episódio, mas que eles colocam Moisés fazendo exatamente essa cena que a gente acabou de ler. Tem o áudio? Josué, quantos mais à noite? Cerca de 300, senhor. Onde você os enterra? Os homens estão tentando cavar na vala, mas o chão é duro e rochoso. Com todo respeito, Moisés, não são os mortos que me preocupam, são os que estão morrendo. Centenas caem cada dia, e para cada serpente
talvez devamos deixar os corpos aqui, nesta terra. No ritmo que as pessoas estão morrendo, não haverá espaço, mesmo se as empilharmos até o teto. Então teremos que ir e encontrar outro lugar. Não vamos partir tão cedo. Muitos estão doentes e não podem andar. Depois de hoje, os únicos hebreus doentes demais para andar serão os que escolherem permanecer assim. Será que tem remédio nesse bronze? Você disse às pessoas que pediria a Deus que perdoasse a rebelião delas, que curasse as picadas de serpente. Eu pedi. Então por que está se escondendo? Não foi ideia minha, Josué. Isso é um símbolo pagão. Você não perguntou se ele tinha certeza? Talvez você não o tenha entendido bem. Eu aprendi a fazer o que ele diz, sem questionar. Você se lembra do que aconteceu em Eibá? Certo, vai ter certeza. Poderíamos enviar mensageiros para esse objeto e implorar por ajuda. Aquilo ali. Me alcance aqui. As pessoas dirão que é uma piada cruel. Deixa eu dizer então. Ajude-me a entender. Isso não faz sentido nenhum, como você explicou a Fernê. Uma naia com bordas, a coluna de fogo. Josué, qualquer israelita que olhar para esta serpente de bronze e acreditar no poder de Adonai será curado em um ato de fé. Não de razão. Então foi exatamente o que Deus orientou a Moisés a fazer para o povo, e nós entendemos que tudo o que está relatado no Antigo Testamento é Jesus oculto. No Novo, Jesus foi revelado, mas no Antigo nós precisamos ler com a lente da Nova Aliança, não da Antiga. Então, o que eu vejo no que Jesus, do que Deus falou aqui, que Jesus citou para Nicodemos? Aquela serpente de bronze levantada numa haste. Tem a fotinho aí, ó. É exatamente isso aqui, ó. E por que Deus orientou que fosse de bronze e não de prata, não de ouro? Tudo tem simbolismo, tudo tem porquê no Antigo Testamento. O metal bronze no Antigo Testamento apontava para juízo, para punição. Por isso que no tabernáculo os utensílios que eram do átrio, do lugar do externo antes de entrar no tabernáculo, era a churrasqueira, né, onde eles sacrificavam os animais, que era de bronze, e a bacia de bronze era onde eles lavavam a mão para depois entrarem no tabernáculo. Ou seja, onde é que o animal era sacrificado e fazia o churrasco dele? No bronze, é ali que ele era punido, ali que ele levava os pecados do povo. Então, o bronze aponta para punição e juízo. Aí a gente vai lá para Isaías, no capítulo 53, verso 4 e 5. A gente entende por que Jesus falou para Nicodemos que ele ia ser levantado numa haste de madeira. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ninguém vai ser curado, ninguém vai ser restaurado, ninguém vai ser transformado pela religião, gente. Religião é o que nós precisamos fazer.
para agradar a Deus e sermos aceitos por Deus. Não tem o que a gente pode fazer. Mas na nova aliança, no relacionamento com Deus através de seu Filho, é baseado somente e unicamente pela fé. Moisés diz: quem olhar para essa serpente de bronze, imediatamente será curado do veneno da serpente. Ou seja, Deus curou com aquilo que estava matando o povo. O antídoto foi feito com o próprio veneno. Quando hoje em dia as pessoas são picadas por uma cobra venenosa, o que elas precisam? Não é do antídoto? E o antídoto é feito com o quê? Não é com o veneno da cobra? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo expressa exatamente isso. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus. Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ninguém é justo aos olhos de Deus porque é bonzinho, porque é fiel com a mulher, porque paga os seus impostos. Não. Para Deus nós somos justos porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Porque nós olhamos para Ele, cremos no que Ele fez por nós, cremos que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, nossas dores, nossas maldições. E quando nós cremos, nós somos salvos, curados, libertos, transformados. E isso é por meio da fé. A religião vai dizer para você: faça, 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 faça. E aí as pessoas se frustram porque elas podem fazer até um pouco, mas depois elas não vão conseguir cumprir tudo. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, que do princípio ao fim sempre será pela fé. O religioso vai dizer para você: você precisa sacrificar. Só que o sacrifício já foi feito, o preço foi feito, e que o que eu preciso é crer, é olhar para. Por que às vezes as pessoas têm dificuldade de permanecer? Porque elas não olham para Jesus, elas olham para as pessoas. E se eu olhar para as pessoas, eu vou continuar com o veneno. Agora, quando eu olhar para Jesus, eu vou ser curado. Amém. E aí eu vou andar em comunhão com todo mundo. É verdade, amém. Glória a Deus. Hebreus 11, 6. Todo mundo sabe que Hebreus capítulo 11 é o capítulo todo para falar a respeito da fé. E aí no versículo 6 ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador. O que é galardoador? Recompensador dos que os buscam, daqueles que se aproximam dele. Então não tem a ver com o que eu faço. E aí é onde as pessoas se frustram. Porque se eu acordei, eu fiz a minha oração, a minha reza, eu fiz a minha leitura, eu já me acho santo. Comecei o dia certo. É igual os irmãos que tem os devocionais, né? Aí eles têm que postar, porque se não postar, você não é abençoado. Eu já postei. Hoje já estou na santificação. Aleluia. Mas naquele dia, tu acordou todo atrapalhado, não orou, não leu Bíblia, não conseguiu postar, porque aí não leu, né, o devocional. Aí tu vai se encolhendo, vai se sentindo culpado, acha que Deus está bravo contigo. Quantas pessoas que estão dizendo que a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul é Deus castigando o povo gaúcho? Eu não creio num Deus desse. Eu creio num Deus de amor. Amém. Amém. Eu creio num Deus que
nos amou de tal maneira que enviou o único filho para sofrer na cruz, para exatamente nos tirar dessa maldição e dessa catástrofe da vida sem Deus e nos religar a Ele, nos aproximar a Ele por meio do sacrifício do seu filho. Amém. Mas isso não se dá por obras, isso se dá por fé. Aleluia. Gálatas 1:4. Aleluia. O pai dá comida para essa menina aí, né? Ah, é só assim que ela fica quieta. Por isso que ela é bem quietinha. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, nos tirar o quê? Do quê? Deste mundo perverso, corrompido, caído, segundo a vontade de nosso Deus e... Ou seja, nós éramos para ser punidos, nós éramos para ser amaldiçoados, nós éramos para ser mortos porque os pecados eram nossos. Mas Jesus tomou todos eles lá na cruz. Você consegue enxergar isso? Aleluia. Sim ou não? Então não tem por que eu viver culpado, não tem por que eu viver com medo, não tem por que eu viver um sentimento de condenação mais. Por isso Paulo fala em Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Quando eu olho para Ele, eu sou perdoado, eu sou sarado, eu sou unido, eu sou justificado, eu sou abençoado. E isso se dá por meio da fé. Aleluia. 2 Coríntios 5:7. Por isso que eu gosto que você traga caderno, agenda, ou se quiser usar o celular para botar no bloco de nota, aí depois ler em casa, faça isso. Visto que andamos por fé e não pelo que? Mas fé em quem, gente? Em mim mesmo. Às vezes eu vejo umas frases de efeito bonita, chega até a me arrepiar. Creia em você, você dará certo. Parece bonito, mas é baseado na meritocracia. Você tem que fazer para merecer. E Deus não trabalha assim, Deus trabalha por meio da fé. Amém. Por isso que é graça. Aleluia. Aleluia. E a fé correta é a fé em Jesus. Não é a fé na placa Ohana, não é a fé na placa Assembleia de Deus, não é a fé no pastor X, pastor fulano. Não. É a fé em Jesus. Olha o que Hebreus, depois de falar tanto da fé no capítulo 11, ele vai falar no capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12:2. Olhando, o que o Moisés falou para o povo olhar para onde? A serpente de bronze lá na haste, não foi? O autor de Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou o quê? Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha que ele passou lá, e está assentado à direita, à destra do trono de Deus. Primeira João, não é o Evangelho de João, 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, que é o tema, o nosso texto base da nossa série, da nossa campanha do mês de maio, é exatamente esse aqui, ó. Porque todo que é nascido de Deus, lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Importa você nascer de novo. Aí o velhinho disse, mas como eu já sou idoso, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Minha mãe já até morreu. Eu falei, não está entendendo. Quem nasceu biologicamente, nasceu biologicamente. Agora você precisa nascer de Deus, nascer do Espírito.
Quem nasceu de Deus vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Essa é a fé correta. Pastor Guto, mas como é que eu vou adquirir essa fé correta? Tem um curso, tem um coaching. Até que o senhor cobra para me dar dessa fé. A única coisa que eu posso fazer para você adquirir essa fé correta é pregando o Evangelho de Jesus para você. Amém. Romanos 10, 17, bota na NVI ou no estagiário. Hoje tem estagiário. Consequentemente, a fé vem pelo quê? Ouvir. A fé vem pelo Ouvir. E ouvir a palavra de quem? De Cristo. Não fala ali no grego, não fala theos, fala Christos. Então nós temos que ouvir a Cristo, porque a fé genuína, a fé original, a fé que não é fake, a fé que nos faz entrar nessa dimensão do favor de Deus, é a fé em Cristo. E às vezes você fica deduzindo coisas no teu achismo, na tua razão e na tua superficialidade de relacionamento com Deus. Por que as coisas não estão dando certo na tua vida? A fé genuína, ela traz resultado para a nossa vida. Nossa fé em Cristo não é contemplativa. Nossa fé gera resultado. Amém. Pastor, mas por que não está vindo a minha? Precisa ajustar a fé. Você crê que Deus tem o melhor para você? Amém. Eu creio. Amém. Uma vida sarada, uma vida abençoada, Amém. uma vida próspera. Amém. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai. Mas nós temos um Deus que vai estar conosco. Aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A gente não está no céu ainda, que é o mundo. E no mundo a gente passa por tudo isso. Mas a nossa fé em Cristo vai nos dar vitória. Amém. Aleluia. João capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Mas a todos quantos o receberam, falando sobre Jesus, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Então as pessoas, pela ignorância, elas falam: todos são filhos de Deus. Não. Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura. Para ter o direito de se tornar filho de Deus, eu preciso olhar para Jesus e o que Ele fez por mim na cruz. E aí eu vou receber o meu novo nascimento. Eu vou nascer do Espírito e vou receber uma nova vida. E essa nova vida eu vou viver pela fé. Obrigado, Pai. Obrigado. Se você entender essa ministração dessa manhã, muita coisa vai mudar na sua vida. Vai sair uma tonelada das tuas costas, da tua cabeça. E Florianópolis é abençoada, né? Amém. Mas se tu não cuidar, tu entra numa vibe, numa onda de esoterismo, de doideira, de misturar tudo, botar tudo no embalar e dizer que tudo é Deus. Você está rindo, né? Nem tudo é Deus. Diga para a pessoa que está do teu ladinho aí: nem tudo que reluz é ouro. Nem todos os caminhos levam a Deus.
Não, isso não precisa repetir a minha palestra. Essa é a minha aluna mais aplicada. Vocês vão ver ela daqui a alguns anos para você ver, vai estar voando. Essa é a apóstola Paula, do século XXI. Por isso que Jesus disse, claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós na Ohana não temos religião, gente, a gente tem relacionamento. Aleluia. Eita glória. E relacionamento é caminhar, é dia a dia. E na Ohana, como pastor, eu posso dizer para você, aqui não tem panela. Eita glória. E quem gosta de panelão é feiticeiro, é gente que lida com magia. E a Bíblia diz que rebeldia é a mesma coisa que pecado de feitiçaria. Aqui, irmão não fala de mal de irmão, aqui não vai ver ninguém falando mal de pastor. Se você vê alguém fazendo isso, não tem a cultura e nem o DNA da Ohana Church. E nem endeusando o pastor. Eu sou igual a vocês. Só que Deus me deu a função de ser o pastor. Mas eu sou igualzinho a vocês. Então que mês de maio você possa aprender a viver pela fé. Não é fácil você depender de Deus, não é fácil, porque nós somos tentados a olhar para nós. A gente vai para o espelho, ou você se acha o Richard Gere, ou a Angelina Jolie, ou você vai se olhar no espelho e vai se sentir o cocô do cavalo do bandido. Mas quando você crê em Jesus, no que Ele fez por você na cruz, você vai olhar para o espelho e vai enxergar um filho e uma filha amada incondicionalmente por Deus. Você crê nisso? Então, antes que a gente orar e o pessoal do louvor está subindo, eu quero ler o último versículo, posso? Então anota aí. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Evangelho no grego significa boas notícias. Eu não me envergonho das boas notícias, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Visto que a justiça de Deus, se revela aonde? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá. Por isso Jesus disse para Nicodemos: importa que o filho do homem seja pendurado numa haste como a serpente de bronze foi pendurada por Moisés. Não era uma loucura, gente? Como é que pode? Eu vou olhar para uma cobra de bronze numa madeira e vou ser curado do veneno, não vou morrer? É um ato de fé. É tão simples que o pessoal quer complicar. Quer ajudar Deus, quer dar uma... Não, Deus, eu vou te dar uma mãozinha aqui para facilitar a minha salvação. Não atrapalha, por favor. É muito simples. Basta que você creia, que você confie, que você declare, que você descanse nessa verdade. Você vai aprender durante esse mês que a fé, ela tem 4 virtudes para ela funcionar de verdade. Diga comigo: crer, confiar, declarar e descansar. Se em alguma dessas virtudes você não está aplicando, a tua fé está zoada. Agora, se você crê, se você confia, se você declara, se você descansa no que Jesus fez por você, você vai viver uma vida para lá de abençoado. A arma que nós temos para vencer esse mundo é a nossa fé. Como
disse Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 15, na sua primeira carta, graças a Deus que tem nos dado vitória por meio de Jesus. Aqui tu não vai ouvir o que você precisa fazer. Aqui você vai ouvir o que Jesus já fez. Aleluia. Aí ou você crê e vive, ou você não crê e continua remando. E se cansando. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você hoje a olhar para Jesus. Olhar para um homem que há mais de 2000 anos atrás amou a minha vida e amou a sua vida. Mesmo que a gente ainda não existisse, Ele já nos amava. E nessa manhã, Ele te trouxe aqui na Ohana porque Ele marcou encontro com você. Não era nem para você estar aqui nessa manhã, mas Ele planejou tudo, Ele arquitetou tudo, porque Ele quer ter um encontro com você nessa manhã. Ele quer que você pare de olhar para as serpentes venenosas. Ele quer que você pare de olhar para o deserto. Ele quer que você pare de olhar para os gigantes e você comece a olhar para Ele. Comece a olhar para Jesus. Comece a contemplar a obra dele no Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho numa cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, não seja condenado, mas seja salvo, tenha vida eterna.